É importante, às vezes você reclama quando você não tem tempo, né? E quando tem, às vezes, se ele é benéfico ou não. Eu acho que bem distribuído, sabendo aproveitar o tempo, não excedendo cargas, conseguindo fazer os ajustes, é favorável. Falei bastante com ele sobre isso. Era uma sequência que quebrou. A gente poderia ter feito o jogo em casa com 10 pontos, né? Num momento bom de ter torcida e conseguir o dever de casa, não cantando vitória antecipada, mas fazer o dever de casa. Infelizmente houve ocorrido, a questão lá do Rio Grande do Sul foi adiado. E a gente buscou distribuir bem, analisamos 2 jogos do Sampaio, recuperamos alguns jogadores e conseguimos trabalhar até o dia de hoje agora alguns conteúdos para fazer mais uma grande partida. Deu para testar, deu para variar um pouquinho, deu para ver uma situação diferente do que está habitual nessas primeiras rodadas. Deu para ouvir um pouco mais do elenco, né? Que nem alguns meninos que subiram para compor, que eu tive pouco tempo para ver, questão do Mosquito, alguns jogadores estão com a semana aberta sem jogo, você estende mais o treino e você conhece mais o grupo. Então, nesse sentido, foi válido. E agora, ajuste final no dia de hoje, amanhã viaja para mais uma importante partida, um adversário difícil. Assisti ontem o Fluminense, assisti contra o CSA, uma equipe, né, que vem da Série B, que há 2 anos atrás quase teve acesso, não teve por questões de 3 pontos, caiu ano passado. Eu tive lá no início da Série B, conheço um pouco como funciona o clube, né? O Frota, ele cobra muito nesse momento, então vai ser um jogo de bastante dificuldade, mas esses dias, né, foi bastante favorável para a gente poder nos organizar. Até para convocação de 20 jogadores está difícil. Isso é importante para o grupo. Então vou ter que soltar a lista agora. Vão viajar 20 para escolher pelo que foi esse início, esses 4 jogos, que foi esses dias de trabalho, né? Uma competitividade muito grande. A equipe, teoricamente, base sofrendo muito com a segunda equipe, porque eles estão querendo buscar o espaço, estão querendo buscar a relação, querendo estar no jogo. Então, gera um nível muito alto de competitividade e entendimento ao comportamento. Então, está muito espelhado ali. O Gama entrou muito bem. O Thaleson volta. O Thaleson e o Edmundo fizeram 3 grandes partidas. Qual que é o mecanismo agora? Dudu retornando. Então, a gente cria situações muito positivas e, ao mesmo tempo, você tem que mexer ou na configuração ou numa peça na outra. Você mexe numa peça da equipe, você acaba mexendo numa relação de viagem. Essa gestão a gente tem que saber conduzir bem, mostrar que todos são importantes, que cada jogo a gente vai ter uma escolha. E quem for escolhido fazer, né, o melhor, individualmente, coletivamente, para a gente continuar performando bem. O comportamento do Sampaio no jogo de ontem é aquele time que briga muito pela segunda bola e tira muito já a bola da pressão, verticalizando o jogo. 3, 4 toques, eles já estão terminando a ação ofensiva. Seja com o Thiaguinho ontem ou com o Pimentinha. Um jogador que briga muito na frente, o Brunão ou o Bruno Baio, são 2 jogadores do mesmo perfil, muito semelhante com o Jô nosso aqui, que vai brigar com os 2 zagueiros, para triscar essa bola longa. Eles, quando são pressionados numa linha alta ali, eles não saem muito na construção, eles optam já para a bola longa e para ganhar a segunda. Quando eles ganham essa segunda, 2, 3 toques, eles estão terminando o jogo. Então é isso que eu quero colocar no treino de hoje, trabalhar isso. Sobre a composição para um jogo fora de casa, eu trabalhei lá, eu sei como que é, eu sei como é pesado o Castelão lá,
Às vezes os jogadores até pediam para evitar treino no Castelão de reconhecimento, porque a dimensão é igual, mas a grama, eles molham, geram, dependendo da chuva, uma terra mais preta, mais pesada, o pé afunda. Uma ideia talvez de você estruturar um jogo mais de pegada pode ser uma opção. O Pisa, ele tem um DNA que foi muito caracterizado aqui de ofensividade, e talvez a gente pense, vamos lá, numa trinca, num losango ali, com Gama, Thalisson e Edmundo. 3 volantes, entre aspas, né? Pode dar essa conotação, mas são 3 jogadores que tem, Edmundo já mostrou nesse jogo contra o Volta Redonda, são jogadores que a gente tem que descaracterizar a nomenclatura de volante. São mais para médios, que faz aquele, hoje, a modernidade aí desse bate de área a área, que é o box to box ali, que eles tanto conseguem defender como atacar, e que muitas vezes você fica até mais ofensivo do que defensivo, porque se desenha uma formação dessas, sobe uma linha num 4-1-4-1, você põe 2 jogadores de força já marcando no campo ofensivo nosso de defesa deles, com força de desarme e próximo do gol adversário, né? Então é isso que a gente está tentando passar para eles, entender, e se tomar a decisão estão preparados. Caso contrário, se optar também de jogar como nós jogamos alguns jogos fora de casa, com velocidade, acho que a gente se comportou bem tanto no jogo contra o Floresta, quando jogou o Varley ali, né, e quando jogou o Joãozinho contra o Volta Redonda também, a equipe não sofreu, né? Então eu vou tomar essa decisão entre hoje e amanhã. A gente está trabalhando todos os treinos que envolve tanto o reduzido como o jogo maior, a gente repete ações de bola parada. Escanteio, falta lateral, aconteceu uma ação, escanteio para o time de baixo, repete 3, 4, saiu uma falta aqui, 3, 4. Ao longo da somatória desses dias, você põe 40, 50 ações. E hoje é o dia específico do treinamento de bola parada. Então hoje a ênfase vai ser direcionada a isso. O Zé Augusto veio do Maranhão para o Sampaio, e nós analisamos também o Maranhão. E analisamos o comportamento da equipe do Maranhão nas bolas paradas. E é semelhante ao que ele já fez em 2 jogos no Sampaio. Então, ele é um batedor ou aberto ou fechado. 2 caras agredindo muito forte o primeiro pau. 1 cara, às vezes, nessa bola de centro e 2 caras na bola de fundo. Então, é um time que distribui bem a área. 2 puxando, 1 entrando no centro e 2 no fundo. Às vezes 2 no primeiro e esse do centro já vai com 3 no fundo. Então já são corridas direcionadas. E a gente tem que entender bem o nosso bloqueio, né? Que foi um ponto que a gente discutiu bastante no pós-jogo do Volta Redonda. Que o Volta Redonda teve 3 ações de cabeceio, 1 gerou o gol, aonde eles conseguiram escapar do bloqueio. Então, quem vai bloquear essa corrida, né? Se a gente está marcando numa mista, né? Numa zona, né? Uma zona e o bloqueio, então a gente tem que estar muito fortalecido nessa movimentação deles para evitar algum desconforto. Esses caras trabalham muito. É um grupo, assim, praticamente agora aí mais 40 dias com eles. Eles têm um nível de concentração muito elevado. Eles não se abatem em nenhuma circunstância. Mesmo naquele momento de desconforto, é um time que é equilibrado, sabe? Não é um time que se desespera e se desorganiza. Ele teve um momento de desconforto contra o Volta Redonda e ele conseguiu sofrer ali e não foi abatido naquele momento e conseguiu transformar aquele sofrimento em 1-0.
A hora que ele assentou, espera, vamos jogar. Pôs no chão, circulou, aí equilibrou o jogo. Então acho que é um dos pontos fortes. É um nível de concentração desses atletas, né? Começa do Dalto ali, um cara experiente, que organiza bem, o Renier com o Lomar dentro das suas características ali, e isso vai passando para os setores, né? Eles estão sempre muito antenados, muito conectados, momentos entre eles mesmo, uma liberdade entre eles ali. Ontem no treino, às vezes a gente cria alguma situação de desconforto só para ver o que vai gerar, e de repente você olha, você intervala o treino para uma hidratação ali, e eu encosto junto com a comissão, chamo o Maia, chamo o João, chamo o Marcos, e você vê 3, 4, 5 ali falando sobre o que está ocorrendo no treino, né? Então você percebe que em nenhum momento eles perdem o foco da atividade, e isso é transferido para o jogo. Muito eu venho repetindo isso. Se a gente treinar jogando, a gente não vai sofrer no jogo. A gente vai jogar forte. E é o que está acontecendo. Eu tive um treino na sexta-feira debaixo de chuva, que talvez não é mais um hábito, aquele coletivo de 30x30, mas como eu não tinha o jogo, eu falei, eu vou fazer até para não perder esse volume. Parecia jogo de competição. O time de baixo acabou com a vitória de 2-1. É um treino que valeu a folga que eles tiveram no sábado e no domingo. E isso vem se estendendo, e acho que esse é um fator que deixa a equipe muito forte nesses jogos fora de casa. São números, né, estatísticas, que foram assistência direta para gol. Quando eu conversei na minha chegada de entender como estava funcionando o mecanismo da equipe, as informações da comissão fixa e do próprio grupo, que prendia muito um lado esquerdo, né, que jogava o Bruno Cardoso, então construiu uma saída de 3 e não tinha vazão de um lado. E muitas vezes era vazão só pelo um corredor. Falei, vamos jogar dos dois lados, equilibrar, não é os dois lá em cima, dentro de um equilíbrio. Se um dia ocorrer da gente transformar um jogo num 3-4-3, com 3 zagueiros ali para dar projeção às alas, para fazer às vezes um 3-2-5, aí a gente vai subir os dois. Caso contrário, o balanço, vamos atacar com 6, vamos defender na perda com 4, sai o lateral de um lado, ficou o lateral do contrário, os 2 zagueiros mais um primeiro ali, para não tomar o contra-ataque, dentro desse balanço. E isso está ocorrendo e aumenta o volume pelos corredores, né? E são jogadores que a gente não pode prender, né? Se eles têm potencial para ir, você prender, você perde, né? Então, soltamos um pouco, o jogador começa a se sentir bem, começa a fazer as ações ofensivas, as bolas começam a chegar, a gente tem um jogador que é goleador, que é o Pipico. O Pipico, se chegar 2, 3 bolas no jogo, ele vai definir uma 100% ali. Ele não precisa de mais que isso, né? Mas precisava chegar essa bola. E muitas vezes, quando não tem essa ultrapassagem fora, as bolas vão chegar muito para o jogo por dentro, esse jogo de apoio. O Pipico sabe jogar de costas, mas não é aquele jogador de estruturação firme para sustentar o jogo, para aproximação dos meias, né? Então, essa bola de corredor por fora, para o Pipico, fortalece a característica dele de definidor.